Deixa eu dar uma filmadinha aqui. Oi, Michele. Oi. Tudo bom? Tudo? Bom, pessoal. Marcação. Bom dia. Eu vou me virar aqui, porque vocês sabem que eu não sei filmar isso aqui, né? Mas eu pedi pra Michele gravar pra mim, que é a minha aluna de hoje da aula de panetones. E conforme eu prometi... Não? Assim, isso. E conforme eu prometi ontem, né? A gente vai fazer uma live ensinando como faz um panetone caseiro bem fácil, tá bom? Então, eu só vou pegar a batedeira, que tá faltando aqui. Eu tinha que esquecer uma coisa, né? E aí vocês podem ir conhecendo, inclusive, o nosso ateliê. A Michele pode até dar uma filmadinha, que hoje estamos praticamente numa aula particular, né? Isso é legal. E aí, eu vou ajeitando enquanto vocês vão conhecendo. Se tiver baixo áudio, por favor, me falem, porque como eu falei, eu sou uma pessoa... Sou jovem ainda nas lives. Já começou os coraçõezinhos. Ah, é? Ai, que bom. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me perguntem, porque afinal, se é para aprender, né? Temos que aprender direito. Bom, tá aqui a minha auxiliar do dia, ó, a batedeira. Só vou ajeitar ela aqui, que para essas massas pesadas, é ela que me auxilia mais. Vou pedir para a Michele dar uma filmadinha aqui na receita. Tá? Que essa aqui é uma receita com a esponja e a massa. E eu vou falar para vocês, né, passo a passo, desde a esponja até a finalização da massa. Claro que entre a etapa de preparação da massa e o cozimento vai demorar um pouquinho, aí depois eu volto, né, quando ele for entrar para o forno para mostrar para vocês. Então assim, para começar a gente vai fazer uma esponja, para a qual nós vamos usar 300 gramas de farinha de trigo. Vocês sabem que eu uso a Motasa, né? Então já tá tudo pesadinho, é muito importante, inclusive, estar pesado, tá? Por quê? Porque se eu não tiver precisão nas medidas, pode ocorrer erro e provavelmente vai ocorrer erro no final da preparação. Eu não vou ter o resultado final correto. Se eu for fazer em casa, sem o auxílio de uma amassadeira, eu vou sempre priorizar a utilização de água morna, para evitar que eu tenha que fazer um batimento muito extensivo, ostensivo, para aquecer a massa e fazer com que o fermento se desenvolva. Então, eu, né, aqueci a água no micro. Esse é o primeiro passo. Aqui eu tenho fermento biológico seco. Já está pesadinho na medida ali. 40 gramas de fermento, 300 de farinha de trigo especial, da preferência de vocês, se não tiverem Motasa, e água morna, 300 gramas. Então eu vou misturar a farinha com o fermento, verificar a temperatura da água. Essa água é morna, mamadeira de bebê. Não pode ser água quente, gente, senão vocês vão matar o fermento, tá? Ele só vai resistir a 50 graus de temperatura. Passou disso, vocês vão estar matando as leveduras e a esponja não vai crescer. O que é a esponja? A esponja é uma pré-fermentação, né? A gente usa essa pré-fermentação em massas muito doces, tá? Por quê? Porque aí a gente já acorda o fermento e faz com que ele comece a se movimentar, a crescer antes mesmo de chegar na massa, tá? Que quando ele chegar na massa, ele já vai começar a agir, né, rapidamente. Então, misturo esses ingredientes formando uma massa, ó. Não preciso
fazer assim um mega amassamento. Vocês podem observar que é uma massa de pão. Cubro ela com um pano de algodão ou um filme plástico, tá? E deixo-a tapada até dobrar de volume. Dobrou de volume, aí que eu vou para o próximo processo. Vou pegar o filme plástico. Então, peguei o filme, cobri. Fechei. Vocês vão observar durante a live que ele vai estufando, tá? Que vai se formando um gás que é próprio do desenvolvimento da fermentação, que vai fazendo com que essa esponja cresça. Enquanto ela vai crescendo aqui, eu vou falando para vocês os ingredientes que nós vamos precisar para a massa. Alguma dúvida na esponja, vocês podem perguntar. Aí é o seguinte, para a massa, nós vamos precisar 600 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de sal, 30 gramas de leite em pó, 10 gramas de reforçador ou melhorador de farinhas. Vocês encontram no supermercado com o nome de Pão Certo. Em casas de produtos de confeitaria e panificação vocês encontram em quilo, meio quilo também, que é mais em conta. 100 gramas de açúcar. Aqui eu estou usando açúcar refinado, mas nada impede de ser o cristal. 200 gramas de gemas, o que remete a aproximadamente 10 gemas. Água ao ponto, depois eu vou mostrar para vocês a quantidade que nós vamos usar. 100 gramas de manteiga sem sal. Caso vocês prefiram usar a margarina, sempre observem que tem que estar escrito margarina 80% de lipídios sem sal, tá? No mínimo 80% de lipídios. E também pode ser a manteiga caseira, né, para quem tem acesso. 40 ml de aroma para panetone. Aqui, ó, a Michelle vai filmar aqui para vocês. Eu coloquei umas raspinhas de laranja que eu acho que dá um saborzinho mais caseiro, assim, e intensifica o sabor. Porque o aroma, normalmente, ele é hidroalcoólico. E quando ele chega na temperatura de 70 graus, ele vai evaporando, deixando somente traços na massa. Por isso, a gente prefere, né, colocar uma raspinha de laranja, uma raspinha de limão, que isso dá um saborzinho mais caseiro e intensifica, tá? Perguntinha da Andréia, qual a função do melhorador? O melhorador, quando a gente usa, Andréia, tudo bem? Quando a gente usa uma farinha comum do supermercado, uma farinha uso confeitaria, o que acontece? Se por acaso eu não tiver um amassamento bem feito e eu não conseguir o ponto de véu que a gente chama, o que acontece? E mesmo que eu consiga, inclusive, eu corro o risco de assar esse panetone ou esse pão, que isso serve para pães também, e quando ele sai do forno, ele pode baixar, mesmo estando cozido. Por quê? Porque se a minha teia de glúten não for forte o suficiente, e é aí que entra o melhorador, ele reforça a minha teia de glúten, quando o vapor que vai depositando o aroma no miolo do panetone sair, ele vai esvaziar o miolo e se essa teia não for forte o bastante, ela vai descer e colar novamente. Então o melhorador, ele evita que ocorra essa baixa no pão e no panetone. Então aqui, 50 gramas de glucose de milho, não dá para enxergar muito porque ela é transparente, né? Eu vou dar uma aquecidinha nela para que ela possa soltar bem aqui da do nosso recipiente. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Frutas secas ou gotas, 400 gramas. Isso vai ficar a critério de vocês. Eu aqui estou usando nozes, estou usando uvas passas, frutas cristalizadas damasco, mas pode ser as frutas da preferência de vocês secas ou as gotas de chocolate forneadas, tá?
Então, enquanto a gente conversava, vocês podem observar aqui na esponja, olha a minha, que ela já deu uma crescida, tá? Eu não vou demorar muito porque a gente tem que bater a massa, fazer tudo, né? E depois eu quero mostrar pra vocês que parece realmente uma esponja, ó. Tá? Feito isso, vi que a minha esponja tá respondendo bem, entra a primeira parte do processo. Qual é a primeira parte do processo? Esponja pronta, vou juntar primeiro as gemas e o açúcar, tá? Então, gemas, ó, coloco as gemas. A Andréia tá dizendo que entendeu e agradeceu, te chamou de linda. Ah, querida, obrigada. Beijo, Andréia. Ó, misturo as gemas. E o açúcar, tá? Logo em seguida eu vou para a glucose. Vocês vão observar que eu não uso muito açúcar na minha massa. Por quê? Quanto mais doce for a minha massa, maior risco dela não crescer, tá? Então, aqui, feita a esponja, adicionado açúcar, vou aquecer a glucose ali 30 segundos. E aí, vou separar os outros ingredientes secos, juntando com a farinha, e vou levar à batedeira. Se eu tiver que olhar para elas, tu me avisa, porque eu esqueço que eu não vou assim, né? Então, aqui eu tenho sal, reforçador, leite em pó. Se eu não tiver uma batedeira forte, tá? Isso acontece, né? Às vezes a gente tem uma planetária, uma batedeira comum, nada me impede também de fazer a mão, tá? Desde que eu tenha um bracinho forte, né? Normal. Então, outra opção, a batedeira, é para quem tem aquelas panificadoras caseiras, a gente pode usar também. Usá-la só para bater a massa, para não sofrer tanto, porque o amassamento não é fácil. Ainda mais para quem está começando a fazer, é puxado mesmo. A primeira massa vocês vão sofrer um pouquinho se fizer à mão, mas vai dar certo, tá? Então eu vou colocar os ingredientes secos, vem aqui na batedeira. A esponja. Às vezes é uma baguncinha, tá vendo? Não falei? Ai, Jesus, que meleca. Olha aqui. Mas não deixe cair nada fora, hein? Tudo aqui é nosso panetone. Depois a gente limpa essa bagunça. Aqui. Prepara bonita. Velocidade baixa para mistura. E aí eu vou observar se ela vai fazer uma massa muito firme, pouco firme. Aí eu vou observar, ó, ela precisa de mais água, né? Porque ela é uma massa que ela já tem bastante água na esponja. Só que a massa do panetone em si, ela precisa ser uma massa molinha, ela não pode ser uma massa dura. Massas duras tendem a demorar muito no crescimento. Ó, pode filmar aqui dentro, A Fran tá pedindo pra te guardar um pra ela. Tá bom. Pergunta pra ela se ela quer chocotone ou panetone. A Maria te mandou beijo, sucesso sempre. A Fran tá dizendo que tá vendo a baguncinha. Ah, tá, mas a gente vai se controlar, Fran, prometo. Aqui eu separei 150 ml de água, tá? Pra ajudar a minha batedeira, coitadinha, né? Ela precisa. Ó, então agora eu posso aumentar um pouquinho que não vai voar na gente. Tá vendo a baguncinha?
Beijos, minha professora preferida, Joyce Martins. Ah, querida, beijo, que saudade, Joyce. A Andressa tá perguntando se ainda tem vaga pro curso de domingo. Tem sim, pode se inscrever que eu vou estar te esperando. A Fran disse que quer chocotone, tá? Ah, chocotone, Fran, pode deixar. Ó, eu coloquei 150, mas vou ter que colocar mais um pouquinho. Baixa um pouquinho a velocidade, senão eu vou dar um banho na aluna de hoje, né? Que ela vem pra fazer a aula e de repente eu digo pra ela que tem que fazer uma live. Eu e as minhas surpresinhas. Agora eu lembrei do dia que tinha uma entrevista e aí tinha 2 alunas fazendo curso aqui. Eu digo, hoje vai ter uma entrevista aqui. Meu Deus, as meninas queriam sair correndo. Ah, não, eu não vou aparecer. A Luciene tá te mandando beijo. Beijo, Lu. A Márcia Portugal tá perguntando se essa live vai ficar gravada, vai ficar salva. Olha, eu gravei, o Facebook me perguntou se podia gravar, eu disse que podia. Será que é isso? Gente, eu sou um dinossauro da tecnologia. A Rosana disse que é top. Ah, querida. Ó, então eu vou bater ela até ela dar o que a gente chama de ponto de véu, tá? Como é que eu sei que chegou no ponto de véu? É quando? Mais facilmente, quando eu não estou ainda habituada, eu unto a minha mão, pego um pedaço da massa, estico e ela fica transparente, né? Como se fosse um tecido transparente, tá? Então é assim que vocês vão ver que ela chegou no ponto de véu. Então eu bato ela aqui até chegar ao ponto de véu e aí depois é que eu vou adicionar a manteiga e o aroma, tá? Então vamos bater o bichinho. A Larissa tá dizendo que os teus cursos são os melhores. Querida. Obrigada, Larissa. Vocês têm que vir me visitar, nem que seja para tomar um cafezinho, né? Suas safadinhas. Eu sei que tá na época de encomenda, é mais complicado, né? Mas assim, já tô anunciando que na semana de 14 de janeiro eu vou fazer um intensivo de confeitaria e panificação, que vai ser tipo tudo que vende na padaria e na confeitaria, os mais vendáveis, né? Que é para realmente o pessoal ter lucro. Porque não adianta, gente, o que eu falo que é uma coisa que é básica, eu preciso ensinar o que vende. Porque vocês que vêm até mim, vocês precisam ter um retorno quase que imediato. Então não adianta eu ensinar uma coisa muito chique, muito fina, daqui a pouco isso não serve para todas as pessoas. Então no intensivo de confeitaria e padaria, a aula é prática, são poucos alunos, é uma semana inteira, o dia inteiro. Então vocês vão enjoar da minha cara, mas vocês nunca vão ter comido tão bem a semana inteira, isso eu garanto. Deixa eu dar uma olhadinha no ponto da massa aqui. Eu tô de luva e a luva ela atrapalha um pouquinho a gente. Ela ajuda, mas atrapalha, né? Deixa eu dar uma olhadinha no ponto da massa, ó. Então eu vou observar, olha, já tá quase, tá vendo? Isso aqui, gente, tá quase chegando no ponto de véu que eu quero. Ela não pode rasgar tão fácil. Então mais uns 2, 3 minutos de batimento, ela já vai estar no ponto que a gente quer. A Larissa está perguntando se vai ser aqui em Porto Alegre esse intensivo. Sim, aqui no meu ateliê. A Fran já respondeu sim, na Avenida Mauá, 887. Por favor, faça parte comercial. A Fran é minha ajudante, pessoal. Então hoje ela tá de folga, mas ela tá aí, né? Tá ligada. A Cláudia disse que é tua fã. A Rosimar disse que te adora, que tu é top. Saudade da Rosimar. A Rosimar é de Sapucaia, eu acho. Tem tanta gente que eu conheço nessas andanças aí que eu tive. A Márcia já compartilhou no Face. Ah, obrigada, Márcia. A Márcia era minha colega de Harold. A Jusceli diz que adora as tuas aulas, te manda beijo. Vamos olhar aqui de novo. Ela já começou a sofrer um pouquinho mais. Ó. Passei o óleo, que eu disse pra vocês que a luva me atrapalha um pouco, né? Então eu tenho que fazer com que
vocês consigam enxergar, ó. Então essa massa, ela tem que ficar assim, praticamente transparente do outro lado, tá? Ainda não tá bem fel firme, mas agora com a manteiga ela vai chegar nesse ponto. Então aqui eu tenho manteiga de verdade, da vaca, sem sal, e o aroma. O aroma junto com as raspinhas de laranja, tá? Vou bater novamente, a velocidade baixa primeiro, para depois aumentar a velocidade. Vai mudar a consistência da massa, vai ficar mais molenga, tá? É normal, não se preocupem, ela fica bem molenga mesmo, tanto que a gente daqui a pouco vai trabalhar ela com óleo, tá? Na mesa a gente trabalha com ela untada e para acrescentar as frutas, as gotas também, a gente tem que untar bem a mesa para que ocorra, né, de uma maneira bonita. Se voa tudo, né? Coisa linda. Mas eu tô segurando aqui, a minha KitchenAid, quando eu comprei, ela não tinha cobertura. Aí eu tenho que dar uma cuidadinha nela aqui. A Françoise disse que a Fran é tudo. Ah, viu? A Fran é vida aqui. Vive, já tô com saudades. Quero fazer mais cursos já, eu também, Françoise. ainda mais com aquele ateliê lindo lá dela. A Françoise tem um ateliê em Camaquã. Eu sou de Camaquã. É mesmo? Ó, a minha outra aluna aqui é de Camaquã, viu? É tua conterrânea aí. A Márcia Portugal disse que agora ela já faz panetones graças à tua apostila. Ah, querida, obrigada. Muita gente pergunta. Peraí, só um pouquinho que eu já respondo. Vou só fazer um barulhinho extra aqui. Muita gente pergunta se eu trabalho com apostilas. Desde que eu resolvi abrir o ateliê, eu não me envolvi mais com apostilas, até porque não é o meu foco. Eu resolvi vir para cá exatamente para isso, para que a pessoa possa aprender de verdade, para ela pôr a mão na massa, para ela provar as massas, ver texturas, né? Porque a gente precisa disso. Quem trabalha com confeitaria e panificação precisa sentir massa, textura, temperatura, ponto de recheio, né? Então não adianta nada, na apostila eu nunca vou conseguir ser 100%. Então eu prefiro que pode demorar um pouquinho, mas daqui a pouco vocês consigam vir aqui, do que eu vender uma apostila vazia, que eu vou estar ganhando um dinheiro que para mim não vai fazer diferença e nem na vida de vocês, porque vocês vão ficar cheios de dúvidas. Então eu prefiro que demore um pouquinho mais, mas que vocês aprendam a coisa da maneira certa. Ó, então aqui nós já vamos tirar a massa para vocês verem como é que ela ficou. Raspando bem, que vocês sabem, né, que a nossa economia é o nosso lucro. Eu sempre falo isso, porque desperdício não combina com quem trabalha, né, com confeitaria. Aí, acabou de cair minha touca, tá? Mas eu prometo que eu não vou balançar muito a cabeça. Ó, a massa ela tem que ficar assim, ó, pegajosa, bonitona, tá vendo? Olha que coisa linda essa massa. E eu preciso do óleo na mesa pra conseguir, né, mexer com ela. Ó, tá vendo o ponto de véu que eu falei pra vocês? Mexer com ela sem grudar nas minhas mãos, tá? Então eu fiz isso aqui, abri a massa, já tá, deixa eu ver como é que tá de gosto. Essa massa tá massa, garanto pra vocês. E aí, eu vou dispor as frutas. Ai, Mia, eu tô achando tão pouquinha fruta, vai lá e pega mais fruta pra mim, por favor. Eu sei que tu é minha aluna de hoje, mas precisamos... Pra auxiliar. Isso, ó, Fran, tá querendo, ó, furar os olhos. Cuidado comigo, Fran.
cristalizadas, tá? E passas. Achei pouquinho aqui, eu gosto mais. Eu tinha pesado 400, mas eu normalmente boto até 600, né? Eu sou um pouquinho exagerada. Mas isso fica bem a critério de vocês, tá? Tudo depende. Faltar as frutas cristalizadas. A França está perguntando quem eu sou. Ah, ela é uma aluna. Ela é uma... Tu disse que eu era conterrânea dela. Uhum. Ela é uma aluna que ela veio fazer o curso de panetones e eu surpreendi ela que tinha uma live no meio do curso. E ela é a Françoise, que faz aqueles topos que eu mostrei pra vocês de pasta americana no outro curso, que ela trouxe pra nós. Ó, lindos, com muita paciência. Ó, espalhei, agora ficou mais bonito, botei 200 a mais. Fecho todas as laterais. Ó, enrolo igual um rocambole, mas por quê? Para que todas as frutas fiquem espalhadas uniformemente na massa. Ó, então, minha massa está pronta para ser dividida. Olha que coisa mais linda essa massa. Agora vocês vão poder fazer panetone em casa, super, ultra, mega. Aí é uma coisa bem importante. Panetones de 500 gramas. Eu vou pesar. Eu tenho que pensar, né? Eu vou fazer trufado? Vou fazer puro? Isso tudo eu tenho que pensar. Se eu quero um panetone super gigante assim, eu vou pesar com até 600 gramas. Então, de 550 a 600 gramas para o grande, mas fica grande. A Maria Celoí está perguntando se precisa pôr maisena nas frutas. Não, não coloco nada, não desce nada, Maria. A Celoí, eu conheço a Celoí de São Leopoldo. Aqui, ó. Então eu vou pesar com 550 para vocês verem. E uma coisa bem importante é que o panetone com frutas, ele demora mais para crescer do que o chocotone, gente. Porque as frutas contêm muito açúcar. Então, o chocotone sempre vai estar no ponto de assar primeiro, tá? Então, vocês não se baseiem só pelo chocotone. Ah, não vai crescer meu panetone. Não, ele demora mais porque as frutas cristalizadas em si, elas têm açúcar. Então, aqui tem 550 gramas, tá? Eu sempre tenho que pesar com 10 a 20% a mais do peso inicial. Por quê? Durante o processo de cozimento, eles perdem água e isso diminui o peso deles, tá? Se eu for pesar o mini, eu sempre peso com 120 gramas, aquele de 100, tá? Então, faço uma bolinha, né? Não precisa ser uma bolinha perfeita, né? Esquenta a cabeça. Sobre trufar, assar trufado. Eu não gosto de assar trufado, tá? Eu gosto de assar, 24 horas depois eu vou fazer o recheio trufado, vou inserir no panetone e aí sim eu vou dar acabamento e fechar ele. O panetone ele nunca pode ser embalado antes de 24 horas. Aqui eu não estou usando nenhum conservante. Caso vocês queiram usar um conservante, vocês vão usar tipo 1 a 2 gramas de propionato de cálcio ou sorbato de potássio, que é o que a gente usa no pão, por quilo de farinha, tá? Que aí isso vai aumentar a vida útil dele, mas essa regra só vale se ele ficar exposto em temperatura ambiente esfriando 24 horas antes de ser embalado. Se houver qualquer umidade ou calor dentro dele, ele vai mofar igual mesmo tendo antimofo, tá? Então aqui vou separá-los, vou pedir para minha aluna auxiliar hoje, que vergonha, né? A pessoa paga o curso, tem que auxiliar, olha aí, ó. E aí, vou pedir para te pegar as embalagens para nós, Michelle, a de 500 e a de 100. Lá em cima, eu quero ver tu subir na cadeirinha. Não precisa salto. Ah, tá. Até parece que eu tenho 1,80 m. Aham. Ninguém me vê. Ó.
suas bolinhas. E agora, depois de fazer as bolinhas, o tempo de crescimento é em média aí de 1h30 a 3 horas. Tudo vai depender da temperatura do ambiente onde vocês estão. Então, muito cuidado, fiquem observando. Hoje é um dia extremamente quente na rua. Então, cubram com um paninho, coloquem em um local fechado, né? Outra coisa que eu tenho que lembrar vocês, quem for trabalhar com a amassadeira vai usar sempre água gelada, porque o atrito, né, que a máquina impõe sobre a massa, ela vai aquecer essa massa rapidamente, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, agora eu vou arrumar nas forminhas e daqui a mais ou menos 1h30, quando eu estiver pronta, mas isso assim, aprontem aí 1h30 daqui, contando pra cá, pra frente, que eu vou voltar pra gente assar junto esses panetones. E aí já pensem nas dúvidas que vocês possam ter ficado, tá bom? Um beijo, pode falar, Pé. A Márcia diz que a tua apostila não é vazia, tá, que ela comprou. Você arrasou na apostila que comprei. Com certeza a aula presencial é tudo. E ainda vou aí e trago você aqui pro Rio de Janeiro. Ah, querida, um beijo, Márcia. Tá, a François tá perguntando se eu moro em Camaquã. Não moro em Camaquã, eu moro em Porto Alegre. Tá, da Maisena já foi. A François disse que queria estar no curso também hoje. Não, mas aí ela vai pegar, já vai pegar um gostinho, daqui a pouco ela tá fazendo os dela também. A Cláudia disse que tá com saudade, que é de Caxias, e te vê nos cursos da Baggio. Ah, agora eu não tenho me visto, porque eu não tô mais dando aula em loja, né, mas fico muito feliz, Cláudia. A Renata Bica tá te dando um bom dia, e a Carol tá dizendo que tu é top. Ah, querida Carol, beijo. A Renata ama tuas aulas, já fez alguns cursos contigo e quer fazer mais. Ai, seja sempre bem-vinda, tá bom? Então, gente, daqui a 1h30 eu volto com os panetones já crescidinhos e aí a gente assa junto, aí vocês vão ver o processo de corte e finalização, tá? E cozimento. Claro que vocês não vou prender vocês assando. A gente vou colocar para assar, aí dali a 20 minutos, dali a 40 minutos eu volto pra gente ver eles assados, tá bom? Um beijo e até logo, tá bom? Bom, pessoal, voltamos aqui para os nossos panetones, chocotones. Eu limpei a câmera, né? Porque pode acontecer da mãozinha da gente suja entrar aqui, né? Então aqui, ó, chegou na base, né? Próximo à base da forma, aí a gente já vai fazer o corte para botar a assar. Agora a nossa amiga Michele vai dar um jeitinho aqui de filmar para nós, para eu continuar. O grande ainda vai demorar um pouco mais. Ó, tá longe ainda. Vai, Michele, agora é contigo. Deixa eu ver se corta com o estilete. Se não cortar, ó, pode usar uma tesoura. Ó, corta assim. Ó, corta. Ó. Faz uma cruzinha, tem alguns que estão num tamanho menor, que a gente pesou com um tamanho de massa menor, tá? Pra ver como é que fica. Aquela manteiga que sobrou, a gente vai colocar um pedacinho pequenininho no meio de cada cruzinha dessa. Então, o meu panetone não pode crescer mais do que a forma. É igual o pão. Cresceu mais do que a forma, a tendência é baixar depois, porque cresceu demais. Ah, esqueci de um, ó. Isso aí, Michele. Muito bem. Então, a gente pega, né, a manteiga ou a margarina 80%. A Fran tá perguntando por que cortar. Por quê? Porque aí ele não corre o risco de rebentar. É que nem pão francês. A massa, quando ela tem um crescimento grande durante o processo de forneamento, ela precisa de um escape para o gás que é proveniente da fermentação. Então, se a gente não faz um corte, por exemplo, no panetone ou no pão francês, ele pode rasgar a massa para sair o gás, tá?
É por isso que a gente tá cortando. A Flávia tá dizendo que tá lindo. Ah, querida. E a Fran tá perguntando por que a manteiga? Pra deixar mais úmido por dentro, mais crocante por fora. Eu quero ver tu fazer panetone, entendeu? Eu quero ver essa mãozinha trabalhando. Meu forno pré-aquecido em 180 graus. Se eu tiver vapor, eu posso dar um vapor, mas eu não preciso assar com turbina. Eu posso assar num forno comum em casa, 180 graus, panetones pequenos, cerca de 25 minutos. Deixa que eu abro o livro, porque ele tá com tudo ligado, eu acho. Não, tá. Ó. Então, abro bonito aqui. Liguei esse forno só pra vocês, hein? Pra vocês e pra Michelle. Vocês são privilegiados. Vamos lá. A Maiara Pivoto, saudades das suas aulas. Saudade, Maiara. A Luciane Lacerda, beijos, prof. amada. Beijo. A Vivian Carla Oliveira, oi, linda. Então agora. Meu marido arrumou a lâmpada desse forno, mas não rolou. Deu problema. Deu B.O. aí. Agora a gente vai esperar uns 20 a 25 minutos e vai voltar com a live para ver como é que ele ficou assado e o miolo dele se ficou bem bonito, bem gostoso. Aí provar, quem vai provar é a aluna do dia, né? Porque eu, se eu provar tudo que eu fizer, você já sabe, né? Eu não apareço mais na tela do celular, né? E aí, provavelmente daqui a 25 minutos, esse outro panetone já vai estar no ponto de assar também, tá? Então, não se preocupem que vai... não precisa 3 dias para fazer um panetone, como uma aluna me perguntou. Tem alguma pergunta, Michelle? Tem, a Maiara Pivoto quer saber da durabilidade. Ah, foi bom ela lembrar. Eu ia falar sobre isso, mas já esqueci. Ah, gente, o HD da gente depois dos 40, ele dá uns tilt assim, furioso. Vocês não têm noção. Assim, ó. Sem antimofo, tá? Como eu comentei lá na live. Vai durar 7 dias, né? Desde que ele seja embalado 24 horas depois. Com o antimofo, ele dura até 1 mês, mas também observando essa questão da embalagem, tá? Quando também eu for trufar, observar os recheios utilizados, porque tem que ser recheios duráveis. Eu não posso pegar um panetone e colocar um recheio que seja perecível, porque isso vai influenciar diretamente na qualidade do meu panetone, tá? Então, eu espero vocês daqui um pouquinho, né? Fala aqui mais. A Flávia tá pedindo para te mandar lá para Niterói. Ah, querida. A Michelle de Oliveira, que é a apostila da fermentação natural. Ah, eu não trabalho mais com apostila, amor. Vem fazer uma aula aqui comigo. A Lica Mello diz que ama panetone. A François, marido, que isso? Ah, o marido tem que arrumar aquela lâmpada, você já sabe, né? Ele arrumou a porta no último curso, agora ele tem que arrumar a lâmpada. Ele sabe que o negócio dele aqui é pau pra toda hora. A Luciana, linda, saudades. Saudades também. A Vivian Carla Oliveira, perguntando quando é que tu vai dar curso na Casa das Padarias em Alvorada. Eu só dou curso aqui no meu ateliê agora, Vivian, te espero aqui. A Suzana tá te agradecendo, saudades beijo, muita. Saudade desse bebê lindo, eu quero conhecer quando é que tu vai trazer ele aqui. E a Sabrina Gucci, saudades suas. Ai, um beijo, Sabrina. Então daqui a 25 minutos eu volto pra gente ver como é que ficou, tá bom? A Sabrina tá perguntando onde é que tu tá dando curso. Aqui, ó, o endereço do nosso ateliê é Avenida Mauá, 887, sala 702, bem no centro de Porto Alegre. Fica 1 quadra após o Cine, em direção ao gasômetro. E assim, normalmente eu tenho agenda de cursos, mas se alguém quiser, assim, tem um motivo, tem uma empresa, eu quero aprender X coisas, a gente monta uma aula específica para o aluno de acordo com a necessidade dele, tá? E tipo a Michelle, assim. E aí, assim, outra coisa, as aulas, normalmente elas têm no máximo aí 8 alunos, tá? A gente não passa disso porque eu gosto que as aulas sejam todas práticas. E você sempre tem que trazer, né,
um recipiente para levar a produção, porque também não tem onde guardar a produção. Então vocês são obrigados a levar tudo que vocês produzem aqui, tá bom? Um beijo, até logo então. Bom, acabei de tirar nossos filhos aqui do forno, né? Vocês podem ver que eles estão bem lindinhos. Como é que eu vou saber se eles estão prontos? Enfia a faca neles, né? Tem que sair limpinha a faca. Aí a gente vai abrir eles agora. Já coloquei os outros dois maiores no forno. A Michelle agora vai só mostrar. Aqui, ó. A lateral dele tem que estar bem assadinha, ó. Tá? O fundo também. Certo? E, né? É claro que a gente deve só abrir depois de pelo menos meia hora, mas aqui dá pra ver a fumacinha saindo, né? Que ele tá bem, ó. Vocês podem ver que ele vem aqui, ó. Essas tirinhas de massa que o pessoal pergunta, ai, como é que fica assim, né? É o ponto de véu da massa que vai dar essa textura, né? Eu vou ter que só provar um pedacinho bem pequenininho. Eu já posso casar com o mesmo marido. Bom, o panetone grande, ele demora em média 45 a 60 minutos para assar. Então, realmente, ele é bem mais demorado. Vocês têm que ter bastante paciência com ele, tá? Mas, no geral, fica super gostoso, só essa questão de paciência mesmo. Assim como demora mais para assar, demora também mais para esfriar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou me planejar aí para uma próxima aula. Lembrando vocês que tem curso aí de torta de sorvete no sábado, e sacolé gourmet, e gelatos, e frozen iogurte, tudo para ganhar um dinheirinho bom nesse verão. E no domingo tem salgados finos, tá? E canapés para eventos. Então eu agradeço muito vocês, muito obrigada e uma ótima semana para todo mundo, tá? Beijo!